Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do Videocast. Hoje, eu e a Mariana estamos aqui, né, nessa retomada aqui de 2026, para essa nova série aí de podcasts aqui pela associação, né? Esse é um projeto que a gente não pode esquecer, que é da Educação Médica Continuada. Eu estou aqui como emprestada e a Mariana, que é efetiva aqui do comitê. Bom, hoje a gente vai fazer uma entrevista com a doutora Eliana Mayumi Nakano. Ela é médica oftalmologista formada pela Escola Paulista, foi chefe da cirurgia refrativa da escola, mas o mais interessante é que, além da formação dela na área médica, ela também tem trabalhado no desenvolvimento da área pessoal dos médicos. Ela criou a Thrive, que é uma iniciativa voltada para médicas que buscam o desenvolvimento profissional e pessoal ao longo de todo o desenvolvimento da carreira. Então, foi por essa particularidade da vida médica da Mayumi que a gente pensou que seria bastante interessante ela estar aqui com a gente e dividir a experiência que ela tem nesse trajeto com a gente, né, Mayumi? Obrigada pelo convite, Mari e Sandra. Vai ser um papo bem bacana, eu acho, bem gostoso. Eu estou curiosa aqui para ouvir, porque eu gosto muito dessa mistura, né, da medicina com essa parte de inovação e gestão e tecnologia. Então, você é meio um combo disso tudo, né? Vixe, Sandra, se você imaginasse o que a gente faz no grupo, mas sabe, antes da gente começar a conversa, queria perguntar uma coisa para vocês, né? Hoje, pensa, nós somos médicas, nós somos mulheres, mães, filhas, irmãs, amigas, e aí se a gente pensar assim, qual que é o seu objetivo de vida? Né? E aí, mais do que isso, uma outra pergunta. Quais são os seus maiores medos, enquanto tudo isso que eu pontuei, somos mães, médicas e assim vai, o que é o seu objetivo e o que te inquieta? Sabe, por que eu perguntei isso? Porque, como você falou, eu sou oftalmo, eu fiz, na verdade, Unicamp na faculdade, a residência, eu vim fazer, acho que a gente era R1 no mesmo ano, porque a sua amigona era minha amigona de residência, a Somaia. E aí, eu fiquei na escola por muito tempo, e aí quando chegou de eu entregar a chefia da refrativa, eu virei para o novo chefe, o Dr. Walton, falei, Dr. Walton, eu vou tirar um sabático, tá? Tô muito cansada. Ele, claro, Mayumi, tudo bem e tal, né? Mas você volta, né? Volto. Não voltei até hoje, tô no sabático até hoje. E aí, Mari, tem uma coisa que eu vou te linkar depois para te explicar. O meu ambulatório fixo do setor era na segunda-feira de manhã. E aí, quando eu tirei o sabático, a segunda-feira de manhã ficou vaga, né? E aí, eu não botei nada no lugar. Não botei consultório, não botei nada. Só que eu tinha uma vergonha de falar que eu ficava vagabundando na segunda-feira de manhã. Sabe, o negócio de... Mayumi, o que você vai fazer segunda-feira de manhã? Tem horário na sua agenda? Eu, não, tem cirurgia... não, nossa, tem uma reunião. Não, tem sei lá o quê, um projeto, um protocolo. Inventava qualquer coisa. Mas porque a gente tem muita culpa, Mari. Muita culpa de falar que não faz nada. Né? Uhum. E na época eu não entendia isso, mas eu carregava esse negócio porque a gente tem que ser produtivo. Alguém botou na nossa cabeça, sejam médicos ou não, que a gente tem que ser produtivo. Esse negócio de ficar... Né? Não. Inconcebível. Não pode. É vergonhoso, é coisa de vagabundo, é coisa de quem... Puxa vida, né? A gente está aqui para produzir e, no nosso caso, médicos, a gente tem que servir. Sim. Então, eu fazia nada. Então, eu tinha uma vergonha tremenda. Nem para minha mãe eu contava que eu não fazia nada na segunda-feira, sabe? Passou anos. Agora eu falo, o que você faz segunda-feira? Nada. Nada, feliz. Mas isso fez com que eu me entendesse em vários aspectos, né? Só que, antes de tudo isso... Isso aí, didática. Tá ótimo, por favor. Vai. Quando eu terminei a residência, eu comecei trabalhando num serviço muito grande do Hospital Santa Cruz. Uhum. Na época, o Exmer Laser Santa Cruz era um serviço aberto, o primeiro e pioneiro do Brasil de cirurgia de laser para miopia, e a gente tinha 3 máquinas de laser simultâneas
De manhã, tarde e noite, eram 3.000 cirurgias por mês. Nossa. Né? E aí tinha que ter uma equipe de assistentes, manhã, tarde e noite, todos os dias, inclusive sábado, para atender essa demanda de médicos que traziam seus pacientes para serem operados lá com a gente. Muito bem. Então, meu primeiro emprego foi esse. E aí, eu lembro que tinha, vou citar esses vários médicos, mas esses 3, né, que me chamaram a atenção, um especificamente na época e outros 2 durante, ao longo dos anos. E esse já era um senhorzinho na época. Já era bem assim, senhorzinho, oftalmologista, pai de oftalmo, tio de oftalmo, blá, blá, blá. Na época ele já tinha perto de 80, se não mais de 80. E tava cansado. E tava lá. Tava lá, não larga o osso, sabe? E na época eu era só uma guria, jovem, né? E eu olhava aquilo, mas eu acho que eu pensava sem verbalizar. Por quê? Por quê? Né? E aí, o caso B, o médico B, é um médico que é oftalmo também. E hoje, ele, para sobreviver, ele dá plantão de porta de PS, clínica, né? E hoje ele é um senhor de seus 80, 80 médio, né? Não é alto, não. Mas, pô, 80, né? Não. E o terceiro caso é um caso de um docente, pô, vida acadêmica, tudo que a gente, né, sempre... Uau, né? Ele construiu muita coisa mesmo, foi uma referência muito forte. Só que a última notícia que a gente teve dele é que ele estava dilapidando a clínica para vender os equipamentos de oftalmologia para pagar o pão, né? Isso é muito triste. Assim, eu fico verdadeiramente triste, Mari, porque assim não é justo, sabe? Assim, não é justo a pessoa pegar e outra, né? Quanto que ele faz vendendo greens velho? Porque pensa, se o cara tem 80, né? Ou aquele aparelhinho que é de médio grau tem 50. Quanto que vale um treco desse no mercado? A gente entrega muito como médico, né? A gente dá um sacerdócio quase. É um sacerdócio. E chega lá na frente, tem que colocar na balança para entender se você conseguiu aquilo que você realmente queria na sua vida, se valeu a pena. Só que a gente não pensa. Na verdade, a gente não tem informação para pensar nesse futuro e o que a gente precisa fazer para chegar lá bem, né? A gente só pensa na entrega, na boa entrega, né? Assistencial, né? De fazer uma assistência boa, né? E, na verdade, né, Sandra, é bem por aí mesmo, né? Que, assim, a gente ama tanto e, na verdade, falha da nossa formação na faculdade. Isso, a formação talvez é ruim. agora, essas faculdades mais novas, o Einstein da vida e tal, né? Eles têm um olhar diferente, até porque a base das faculdades é um pouco, também tem muita questão de gestão, né? A questão de financeira, tributária, deve mudar. Mas na nossa geração ainda era muito assim, é medicina, é livre, decora isso, bioquímica. E assim, a gente não sabia nem como montar uma PJ quando a gente começou a trabalhar. E outra, você é tão sugado que você não tem tempo para pensar em outras coisas e também não para ter uma vida social e conviver com... Às vezes a gente acaba convivendo com médicos e ser... Todos com a mesma mentalidade, com a mesma mentalidade. Ou chega lá na frente. Mas aí explica, assim, você citou os 3 casos e daí onde a gente vai... E aí, qual que é a questão? Qual que é o ponto comum desses 3 casos? Primeiro, que hoje tem a mesma idade. Segundo, tem a questão de fim de carreira e ainda estarem trabalhando, né? E aí, o caso A, assim, caso A é um pouquinho diferente, porque ele tem grana e tem tempo. Mas ele trabalha ainda por quê? Isso me intriga. Uhum. Por que ele trabalha fazendo oftalmologia, uma oftalmologia defasada, veja bem, assim, vamos ser bem honestos, né? Porque, não sei, não tô rindo, na oftalmo, as coisas, né? Sim. É muita tecnologia, ele não tem como acompanhar, né? E aí, ele trabalha, e aí uma vez eu perguntei, nossa, né, doutor fulano, encontrei com ele recentemente, né? Que bom ver o senhor, né? Firme e forte. Ele, não, eu não posso ficar em casa, eu não sei fazer outra coisa. Miami pensando, né? Não falei nada, Miami pensando. Caso B, caso C. Trabalhando porque precisa. Né? Então, assim, os 3 estão trabalhando, mas por motivo diferente. A questão toda é que, se a gente parar para pensar o que é a felicidade, o que é a realização, né? Aí eu pergunto para vocês mesmo, né? Ok, é um convite para a gente começar até a refletir. Vocês já ouviram falar da palavra Ikigai?
né? Sim, Ikigai mas é um existe. vocábulo japonês e não existe tradução em nenhuma outra língua, não existe. Tanto é que todos os livros que falam hoje Ikigai estão na moda, né? Tipo, ai, qual que é o seu propósito de viver todos os dias, acordar de manhã e sorrir, né? É muito mais profunda do que isso. Eu falo japonês, eu entendo muito da cultura e eu não consigo explicar em uma frase o que é Ikigai, né? Mas trazendo no contexto desses 3 médicos senhores, né? É assim, fecha o olho e começa a sentir, assim. Assim, sinta-se no lugar deles e fala, puxa vida, hoje eu olho toda a minha carreira, 50 anos de medicina, né? Puxa, quantos pacientes eu tratei, quantas vidas, não, a gente não salva a vida, mas salvasse, né? Vidas eu salvei, quantas cirurgias eu fiz, quantas coisas legais, quantas, que nem esse caso que é acadêmico, né? Quantos trabalhos, quantas publicações eu fiz. E esse sentimento de... Quando ele abre o olho e fala, hoje... Então, hoje tem que pagar a conta, hoje tem que trabalhar, tem que É porque uma acordar. coisa não garante a outra, né? Então, se você Nada. não garante a outra. E aí, quando a gente fala assim, né? Esse negócio de Ikigai, né? Você pega e fecha o olho de novo e fala assim, tá, o que te enche o peito e fala, que legal, né? Não é você ter a liberdade de acordar e falar, aos 80 anos, tá? Imagina você com aos 80. Hoje vou abrir a janela, pegar meu Folha de São Paulo, papel, né? Tem 80 anos, né, gente? Né? Tomar café, acariciar o cachorro e, sabe, ter esse tempo, ter essa coisa gostosa. E outra coisa, você tá com 80. Vamos supor que você não tem nada disso porque você tem que trabalhar, é pro consultório, tem que pagar conta. Se você tem que trabalhar para pagar conta, é porque você não tem dinheiro. Se você tem que trabalhar para conseguir dinheiro, você não tem tempo para fazer nada mais além do que ir pro consultório e voltar à noite dormir e dia seguinte mesma coisa. Aí você pensa, tá, o normal é, eu tenho esperança que um dia vai mudar, minha vida vai melhorar. Aos 80! Tudo bem que hoje a gente vive até aos 100. Mas, né, assim... É a perspectiva. Então, assim, puxa vida, então o Ikigai, que é aquela contemplação da realização do que você fez na sua vida enquanto médico ou enquanto qualquer outro profissional. Isso. O presente que é tomar um café e falar, ai, que delícia, o café daquele momento. E, eu tenho esperança no futuro. Nesse caso, não existe. Então, é muito... Aí você fala assim, cara, eu não... O que a gente aprende? Vamos lá. Trazendo pra gente. 50 anos aqui, né? 50 um pouquinho mais. 50 anos. Botar hoje em 50 dia, menos. pessoal. Então tá, 50. O que a gente tem que aprender com isso, Mari? O que a gente tem que aprender com isso, sabe? Assim... É um combinado de coisa, né? Então, assim, é a falta de formação inicial, é uma falta de planejamento, porque daí não se projetou para frente, e chega lá, daí se depara com a não liberdade, né? Então, assim, é a necessidade total de trabalho e ele não tem a possibilidade de não fazer, ele tem que fazer, né? E se ele quer fazer, ele não pode fazer, ou porque ele fica num jogo preso, né? Então, é complexo. E aí, exatamente isso, 3 anos e pouco atrás, no CIMASP, que é o Congresso da Oftalmo lá da escola, né? Tava lá, tudo mostrando, porque assim, cada um depois que, não sei, não tô rindo, mas deve ser, né? Quem faz ouvido não faz nariz, e cada um vai para sub-área, é oftalmo igual. Então, quem faz refrativa e catarata, no encontro com o pessoal da retina, assim vai, então, que nem a própria Somaia. CIMASP é a hora de encontrar todo mundo. Aí as meninas se encontraram, fizeram um bolinho lá no corredor, lá dos estandes, né? E aí? E é exatamente isso, Sandra. Que a gente começou a conversar e descobrimos que, assim, foi uma coisa mais mundana, né? Você viu aqui da XP? Cara, como é que tá seus rendimentos? Como é que é? Cara, não sei. Sei lá. Putz, olha isso aqui. Gente, aí começa assim, nossa, eu achava que tinha mais dinheiro do que eu tinha. Ou eu achava que eu teria mais dinheiro do que eu achei que teria aos 25 anos, quando a gente terminou a residência. Então, agora com 50, passados 25 anos, gente... Não guardei nada. Não guardei nada, ou não fiz nada, ou não multipliquei nada. Alguma coisa está muito errado. Né? Então, a dor inicial das meninas, quando a gente se reuniu 30 da escola oftalmos, foi: vamos estudar finanças.
Vamos Ah, tá. Isso para você justificar o início lá da tua Thrive. empresa Thrive, Isso, né? e começou assim, né? Entendi. Aí tá, por quê? Porque aí, então vamos estudar. Então a gente começou a estudar finanças, porque com dinheiro a gente compra liberdade. Liberdade pra quê? Pra ter tempo, pra quê? Pra fazer alguma coisa. Uhum. E aí conecta com os velhinhos. Sim, né? sim. E aí, uma coisa que a gente começou a falar assim, então é dinheiro? Então vamos estudar educação financeira. Mas você não faz nada na vida, na segunda-feira você tá... Você tá livre. Você tá coçando na segunda-feira, né? Acabou a segunda-feira. Mayumi, monta aí o grupo do WhatsApp. Eu falei, pé. Se é pra montar, eu vou montar. Só que toda semana, todo mundo aqui conectado, terça-feira, 19 horas. Tá. Porque, pô, dá mó trampo, né? E É. atrás de gente, conversar, quer vir conversar, ir na Faria Lima. Eu fui 1000 vezes pra Faria Lima, conversar com gente do mercado financeiro, tá? Você pode conversar com a gente? É tudo médica tapada, topa, né? Não entendi nada. Não entendi nada, mas, ó, foi super legal. Porque começou Isso faz quanto tempo, Maia? 3 anos. Ah, sim, há 3 anos. Foi Né? no CIMASP de 2023. Tá. E aí, toda semana alguém vinha falar pra gente. Então, a gente começou a aprender de juros, inflação, macroeconomia, os ativos financeiros, como é que monta a carteira, o que é alocação estratégica, papapá, foi super legal. E nesse meio tempo, a gente entrou em contato com um Aqui amigo. tem duas coisas, né? Deixa eu te interromper um pouco, desculpa. Mas sem querer ser machista, mas tem o fato também da gente ser mulher, né? Então, você acha que tem as duas coisas. Porque o homem, mesmo o homem, o médico, acho que ele tem um pouco mais ou muito mais interesse e preocupação de longo prazo. Eu sei que os casos que você deu foram 3 homens, né, no caso, né? Pelo menos eu entendi assim. Mas eu acho que nós mulheres ainda somos um pouquinho piores, não sei se vocês concordam. E daí acho que agora a gente está sendo mais atraída, porque daí isso está sendo muito colocado, né? Então a mulher está no mercado de trabalho, então ela começa mais ativa, então ela começa a se aproximar mais disso tudo. Então eu acho que é um combinado das duas coisas, né? Mas aí volta lá. Assim, só para desenvolver um pouquinho mais essa sua ideia. Sim. A mulher é mais pra E trás. não. 2 fatores. Primeiro, muitas médicas, não sei na otorrino, mas oftalmos são casadas com oftalmos, Ah, tá. né? E aí a gente carrega uma herança cultural de Sim. que Deixa ele a gente também fazer. quer que eles cuidem da gente, né? E tem a questão do tempo da maternidade, tem que dividir as funções, né? Então tem várias coisas que fazem com que a gente meio que rely on Exatamente. Você demand, entrega. né? E aí, só que assim, tapado por tapado, esses também são tapados. Não entendi nada. Porque, assim, na verdade, não é um assunto que atrai o médico. O médico gosta de ganhar dinheiro. Genuinamente. Mas fazer multiplicar, né? Não é um assunto assim que, tipo, né? Quem que fica. Não quer. Uhum. Né? Não quer. O cara meio que assim, acha que tá mandando bem, mas tá lá, dando só push no que o assessor de investimento da XP, da BTG manda. Tá. E o cara, tá bom. Nem sabe aquele produto e tal. Mas aí, então, ele acha que tá organizando o dinheiro da família, do núcleo, e a mulher tava... Beleza, meu marido. Isso acontecia no nosso grupo. Tá. Muito. Só que aí, né, Sandra, o que aconteceu? Conforme a gente foi estudando, tem umas meninas bem espertas que, abriram o olho, porque, tipo, esse negócio é legal, hein? Então. É legal, hein? É interessante. Só que aí, você então, começa a entender, questão... né? Depois que você quebra a barreira da ignorância no tema, né? Fica Mas aí não é bem o tema da conversa agora. Talvez a gente possa conversar sobre isso em um outro momento. Mas começou a haver algum desconforto em algumas casas. Ah, que interessante. Juro pra você. Tipo assim, escuta, você não confia em mim, não? What? Não, eu nunca nem... Não, gente, olha, eu teve um dia que eu falei, gente, olha, legal, porque assim, tem uma coisa que eu até ia falar. Tem um negócio que, assim, como é um grupo que hoje temos otorrino, pediatra, cirurgião, urologista, né? Assim, do Brasil inteiro, médicas, que começou a expandir, porque, tem uma amiga que é dermato, pode entrar? Pode. Tá, então peraí, a Thrive é só pra mulher, é isso? Só pra mulher, tá. Só. E não... Gente, eu já falei isso 1000 vezes, eu vou repetir. Não porque eu sou feminista, não é nada disso, porque, na verdade, olha só que legal, Sandra. A gente viu que o seu perrengue é meu perrengue. Uhum. A minha dúvida é a dúvida da Mari. Sim. Né? Assim, dúvidas assim, do tipo, putz, escola de criança, como é que faz consultório, horário, papapá. Então, às vezes, quando a gente tá no núcleo onde é muito homogêneo, as coisas fluem de uma forma tão natural. E não porque, homens não.
Não é isso. É. É porque a conversa, Uhum. né? Assim, a gente tem que ficar explicando. E outra, tem um termo em japonês que chama ibasho. Ibasho. I é do verbo iru, que é existir, estar. Basho é lugar. Então, existir naquele lugar. Puta, olha que bonito. Uhum. Então, quando a Thrive no final virou um ibasho, onde as meninas, as médicas estão lá, por quê? Porque, acima de tudo, é um lugar de... Ninguém tá lá para julgar ninguém. Sim. Ninguém tá lá para ficar, olha, eu sei mais que você. Ninguém tá lá para competir ou comparar. Não, é um lugar onde todo mundo se sente segura, porque tá todo mundo no mesmo barco. A gente é igual uma a outra, sabe? Mas aí explica como é que funciona. Eu quero entender esse negócio, como é que ele funciona. Como é que funciona a Esse Thrive? grupo? Então, segunda-feira vocês se encontram. Não, aí não. Aí isso foi na isso era no época. começo do... É. E aí, há 3 durante anos atrás. ano, Um ano. Caxias, Miami, toda semana, Sim. terça-feira à noite, juntava. Aí, na terça, eu comecei a ficar mais vagabunda, porque... E, assim, é muito difícil, né? Porque, assim, não é o meu main. Meu main é ser médica, consultório, fazer cirurgia, bababá, né? Isso. Fazer outras coisas. Então, e toma muito tempo. Por mais legal que seja, e isso é uma coisa, outra coisa que tá dentro do meu Ikigai, que as pessoas falam assim, Mayumi, não acredito que você não cobra para estar no grupo. Como assim? Assim, isso não o grupo de médicos, né? Mas que seja um grupo de outros médicos, grupos de... Tem milhões de grupos hoje, né? Isso. Confrarias, Uhum. sei lá Uhum. o quê. Que para estar lá você tem que pagar uma anuidade. E às vezes é Ah. caríssimo, não é barato. A gente tá falando de tipo, 120 mil reais por ano. 10 Uhum. pau por mês para estar num grupo. Mas eu não acredito que você é uma tonta mesmo. Eu não gosto de dinheiro mesmo, né? É que a gente Você não, não olha cobra. isso, a gente não Aí tem eu informação digo- para isso. Tem o tal do sacerdócio aqui que a Mariana falou no Tem, começo. né? tem isso, mas assim, Sandra, se um dia a Thrive se organizar e tiver esse objetivo, tenha certeza que vai ser um grupo que vai estar, assim, ilustradinho. Coeso, né? Mas a coisa já é, né? Mas Já assim, é, é. como business. Vamos Tá. falar como Aham. business, né? Uhum. Por enquanto, qual que é a minha resposta quando me falam isso? Gente, se não fosse a Thrive, eu não conheceria o tanto de gente que eu conheço. Uhum. Não conheceria de assuntos Esse que é o hoje seu eu conheço. pagamento. Tá até pago, É. né? É. E assim, não teria nunca ido para Faria Lima. Né? E a gente Não. fez um evento, o primeiro Summit da Tribe foi na Faria Lima. Pensas médicas, mais mulambentas, lindas no dia. Tudo de Ah, salto. tá. Estamos na Faria Lima. Tudo executiva, com cara de Eu imagino. executiva. Lindas! Talvez as pessoas não se sentissem à vontade se você tem que pagar uma anuidade. Você, como coordenadora do grupo, talvez você já se sinta cobrada em dar uma devolutiva objetiva. Olha, a gente está aqui para isso, porque as pessoas estão pagando, eu tenho que dar um retorno palpável. E não cobrar, Tem. a coisa fica mais fluida, do tipo, vamos trocar informações, todo mundo está participando, porque, na verdade, todo mundo está somando ali, né? Alguém vai ganhar, mas está todo mundo participando e somando. Eu acho complicado você também receber por isso nesta fase não profissional da Thrive, né? Até porque, né, Mari, começou de uma forma muito orgânica, espontânea, puf, né? É. Então, assim, não tinha objetivo, porque essa é uma característica muito peculiar da Thrive. Diferente de qualquer outro grupo, ela surgiu pela necessidade das próprias médicas. Não é a Mayumi que falou assim, gente, vamos montar. É tipo, vamos montar? Vamos, né? E explica E- o nome, assim. Explica quem bolou. Foi você que bolou o nome do Thrive? Né? Thrive Que é muito va- legal, né? sim, Que é florescer. Porque florescer. justamente o que aconteceu? Mulheres, 50 anos, né? No momento que é um momento de chamamento para reflexão, redirecionamento. Então, assim, se a dor era não tenho o dinheiro para, friamente falando, para aposentar, quando você quer aposentar? Com 60. Acho que não vai dar tempo. Né? Então, foi bem assim, né? Tá. Então, assim, é um chamamento para acordar. O que você fez de errado até agora? Seus filhos já estão grandes, estão quase saindo de casa. Você, como pessoa, mulher profissional, como é que tá? Consultório, PJPF, como é que tá? Então, é a hora de ajustar e redirecionar e florescer. Uhum. Por isso que a gente botou Thrive. Né? Então, tem um significado esse Ficou nome. muito charmoso. né? Ficou bonitinho, né? Ficou. Então, Legal. assim, foi mais ou menos assim que aconteceu. E aí, uma coisa bem bacana,
Gente, me escapou, peraí. Vai ser ditado, né? Não, mas aí volta lá, volta nos 3 anos, aí isso tudo ficou, assim, você foi engatando, as pessoas foram chegando, você foi se conectando com mais pessoas, e ao longo desses 3 anos, como é que você enxerga, assim, se tiver que falar a evolução em cima de uma ideia, de uma necessidade que era sua inicial, né? Mas que você viu sendo refletida em outras pessoas na mesma faixa etária. Porque é isso, né? Nós 3 estamos nessa faixa etária e é exatamente isso, né? É um momento de muita reflexão, de retomada, recomeço, de olhar para trás, ver o que aconteceu, onde a gente está, né? E o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Olha só, né? Depois de 3 anos de uma coisa que aconteceu espontânea, totalmente amórfica, né? Sem direcionamento, mais ou menos, a gente sabia mais ou menos o que a gente queria aprender, só que daí começou a ter o desmembramento. Tá, a gente tá falando de investir o dinheiro que a gente já ganhou. Tá, mas como é que faz para aumentar o dinheiro? Porque a gente tem que vai aposentar aos 60, tá? Então não é só investir. Tem que aumentar o principal para poder investir mais, para poder ter mais investido e a rentabilidade sobre isso aqui. Então tá, peraí. Então eu tenho que investir na minha carreira, na clínica. Então a gente começou a estudar gestão, marketing, tributação, toda a parte de RH, a parte de regulamentação, tudo. Por quê? Porque isso aqui que gera o dinheiro. Isso. Então não adianta ficar falando só de multiplicar o zero. 0 vezes 0 é 0. Né? Então a gente tem que aumentar isso aqui. Então começou, por isso que assim, toda semana tinha um assunto. Que a gente começou a extrapolar o financeiro. Para outras áreas. E sabe o que é legal? Eu queria entender um pouquinho mais. Por curiosidade mesmo e até por interesse pessoal também. Mas assim, eu queria entender exatamente essa montagem. Então assim, você estava em quantas pessoas? Era uma equipe, cada um era determinado para uma coisa, todo mundo aprendeu tudo. Eu não estou entendendo isso. Eu acho que era meio um bate-papo, né, Na verdade, assim, você aprende quem quer. Porque assim, tá. minha filosofia assim, é engraçado, né? Porque o pessoal fala, mãe, você é tão generosa. Não, mas não sei. Porque assim, o que eu posso fazer, eu faço. Agora, teve até não sei se no grupo de WhatsApp que vocês pertencem, às vezes tem uma pessoa perdida, que 50 mensagens depois a pessoa manda uma mensagem e fala, alguém pode me resumir? Não, é porque às vezes a necessidade de cada um é diferente da outra. Então, Mas, alguém que Sandra, talvez queira só lá estar no grupo. 400 pessoas, né? Aí alguém fala, então, hoje tem 400 nega, é o seguinte, pessoas. assim, aí eu penso assim, Mayumi, o que você pode fazer, você pode. O que você não pode fazer é fazer pelos outros. Isso. Cada um que lute. Então, eu ofereço eu chamo as pessoas, vêm conversar. Então, consultores, o que veio de consultor, pessoal que soluções de TI. Não sei qual prontuário que vocês usam no Torrino. Chamei um monte de cara no mercado para ver qual que é a solução de TI que vai me dar toda a parte de CRM do paciente. Então, desde o agendamento, a consulta, o pós, o relatório para mandar convênio, depois como é que faz a recorrência, como é que faz o marketing em cima desse dado. Pô, não é só um prontuário em branco, né? Então, eu trouxe tanta gente. Tá. Então, assim, se a pessoa tá na reunião online, plugada, prestando atenção, beleza. Aqui não tá, sorry. Né? Então, quando você pergunta como é que funciona, sei lá, cada um aprende como quiser, não sei. Mas é isso que eu não estou entendendo. Então, assim, vocês se encontram semanalmente até hoje, e daí vocês discutem o tema ou você É reunião. Então, eu chamo reunião. assim, Mas é para passar a educação para essas pessoas, para elas fazerem para elas, ou você está oferecendo um serviço para elas? Eu não ofereço nada. Então, é isso que eu estou entendendo. Eu faço um trabalho de curadoria. Então, cada um está estudando o que precisa e vocês chegam lá, vocês se encontram, na verdade, para debaterem o tema e cada um, para você está instigando, criando insights nas pessoas, é isso? Na verdade, assim, eu sinto mais ou menos qual que é a vibe do momento. Então, que nem agora. Hoje de manhã, eu tive uma reunião com uma advogada especialista em direito médico. Falei, fulana, seguinte, que tal? Acordei com a macaca hoje. Que tal a gente bater um papo com o meu grupo e você me fala um pouquinho sobre os principais pontos de liability na nossa, né? Imagina que somos cirurgiões. Então, assim, que ponto que hoje a gente tem que tomar cuidado com isso aí, com parte de compliance, com a parte também de LGPD, né? Tem uma questão agora nova, que tem uma resolução que foi
foi sancionado agora há pouquíssimo tempo, foi de 26 mesmo, né? Que alguma coisa assim, que não tem como a gente acompanhar. Falei, que tal a gente pegar e manda fazer uma live, né? E aí eu falei para elas, olha que tá. Meu trabalho também, Sandra, é fazer tipo uma curadoria, porque advogados têm de milhões, Uhum. né? Mas eu tenho que ver quem Quem vai conversar, isso, tá. né? É um assunto que interessa. Então, assunto de uma forma que seja muito robusto, não é um cara qualquer que tá falando abobrinha pro grupo. Uhum. E nessa, aí eu falei para ela, que tal se você vê a possibilidade de fazer, por exemplo, como se fosse pacotes de assistência jurídica, onde as médicas do meu grupo pagam uma mensalidade e você fica acessível para tirar dúvidas qualquer, de RH, de paciente, de convênio, né, de sei lá o quê. Ela, super, mãe, super, a gente já faz isso em outros segmentos, não médicos, né? Mas eu vejo super sinergia e fazer para o médico, porque nós, quantas vezes no consultório a gente fala, cara, se eu tivesse um advogado para perguntar, Uhum. não passou por isso. Tá. Aí, nesse caso, oi, fulana, tudo bem? Eu sou do grupo, eu pago eu sou cliente sua, Uhum. eu pago a mensalidade, eu tô com uma dúvida assim, assim, assado. Um dia ela tem que responder. Tá. Bem bom, Sim. né? Então, que nem para você, para respondendo, né? O que eu trouxe, eu tô fazendo hoje, fiz essa curadoria e tô marcando a reunião, é com esse assunto de direito. Tá. Agora, já teve de tributário, já teve de TI, já teve de várias coisas que eu faço essas reuniões, Entendi. né? E trago o assunto. Tá. Então, na verdade, essa reunião online, porque não tem como, é médico do Brasil inteiro, não tem como ser presencial, Não, sim. né? E aí, nesse dia, a gente cria o link lá do Meet, né? Tá. Numa plataforma de streaming qualquer, e entra quem quer, Não, entendi. né? É. Então, na verdade, a Thrive, ela é a oportunidade de você dar conhecimento e isso, insight para pessoas que estão interessadas nesses temas. Mas aí, essas pessoas são membro e paga mensalidade, é isso, a anuidade? Então, aí que tá a questão. Tá. Já me falaram, como você não cobra por tudo isso, Maio? Então, até hoje, nada é cobrado. E você está fazendo, assim, porque quer. É porque não tem nada pra fazer Fazer. segunda-feira de manhã. Porque daí tá certo, daí você tá. Tá, mas aí, assim, aí a ideia é que essas pessoas tenham, sei lá. E, na verdade, olha só, uma outra coisa que pra mim enche muito meu coração, sabe, Sandra? Estamos há 3 anos já fazendo isso. Sim. Várias médicas, não é pouca. Pessoal de interior largando Unimed, porque assim, não, por que eu tô atendendo Unimed? Né? Então, a gente debate muito essa questão de mercado, gerando reflexão nas né? pessoas. E assim, a pessoa ter a coragem. Porque assim, outra coisa legal, quando a gente tá em bandinho, a gente se sente mais forte, se sente protegida. Tipo, consultório, eu acho que é uma coisa muito solitária. Porque você tem que tomar decisão de tudo, desde sozinha. o que vai fazer com aquele paciente, até se o papel higiênico, você tem, sabe? Agora eu vou fazer uma pergunta. Já que você está querendo instigar as pessoas, eu vou instigar você do outro lado, assim. Por que isso é um business seu? Por que você não torna um business de verdade, assim? De isso aí, de ter a mensalidade ou ter a anuidade e você, sei lá, oferecer, sei lá, você está oferecendo um produto, né, para a pessoa, né? Eu não sei dentro sei lá, ou você já pensou nisso e não fez, ainda está em elaboração, como é que é? Não, já pensei porque muitas pessoas vieram falar, Maio, como você não cobra? Como você não ganha dinheiro com isso? Né? E eu acho que assim, sabe? É uma coisa que eu também, teve várias reuniões que eu fomento, inclusive uma última, a gente fez uma confraria de vinho, né? Uma wine tasting, que as mulheres foram lá, e muitas médicas têm alguns hobbies, tipo artesanato. Sim. Né? E assim, o hobby, eu vejo como um hobby para parecer a mente, mas por que não pode ser uma coisa que você coloca seu amor e você está vivendo aquele momento? E por que não? Você não pode ganhar um dinheirinho com aquilo, entendeu? Então, assim, esse wine tasting foi uma oportunidade que eu queria falar, gente, a gente não pode ter um amor só na vida, né? Igual aquele médico velhinho, que com 147 anos, ele não larga, porque vai ficar fazendo o quê? Então, ele vai pro consultório para preencher o vazio no coração, porque não tem outros amores. Isso, Sandra. Isso é muito complexo. É muito triste, na verdade, porque nós temos capacidades mentais para, se você parar e pensar, a gente tem capacidade de aprender tanta coisa, amar tanta coisa. Eu falo que é igual um canteiro, sabe? Onde você tem lá
a cebolinha, alface, salsinha, sei lá o quê, e todo mundo convive muito bem com a florzinha, e é dinâmico, quando a época da cebolinha passa, a abobrinha tá brotando, e você ama todas elas, e você curte todas elas, e o conjunto da ópera, daquele canteiro, que é só seu, faz com que você olhe e fala, puxa, minha vida é tão recheada, e o dia que não der mais abobrinha, tá tudo bem, você tá plantando repolho, sabe? Então, é isso que eu também quero mostrar para as meninas. Esse amor. Porque eu acho, agora é uma opinião muito minha, não é possível que a gente seja boa em uma coisa só. Não é possível. Não, mas é muito cultural isso. Mas isso está mudando muito, né? Então, assim, eu acho que eu já ouvi de professores de que, assim, atualmente a gente passa, antes de morrer, a gente passa por 3 profissões. Então, você está na segunda, vamos dizer assim, né? Então, assim, você tem a medicina, você tem a parte de investidora ou de, né? E daí talvez ainda tenha uma terceira. Não sei se vocês já ouviram isso. Não. Então, eu tô mesclada em 2 também já. É médica e essa parte de educação que eu gosto também, né? Então, mas eu não sei qual vai ser a terceira. Na verdade, Acho você que sabe alguma que coisa história de de velhos comida, que eu adoro comer. Boa, ótimo. Pois Fazer é. um canal Deixa eu de... te perguntar, dentro de todas as coisas que se tratam nas reuniões da Thrive, qual que você acha que as pessoas mais se engajam e que mais muda por dentro as pessoas? Você acha que é mais a questão do desenvolvimento pessoal, um novo hobby ou achar novos amores, a questão financeira ou planejamento disso? O que você acha que quando na reunião, Eu acho essa reunião foi top, todo mundo participou e o tema foi esse? Eu acho que o que move... Porque, assim, também tem uma coisa muito bacana. Porque um dos motivos pelos quais eu também não abro para meninos, né? Porque que nem naquele questionário, o que é riqueza para você, né? Que nem o teu irmão, que também é oftalmo. Cara, o cara tem barco, carramba, babá, e tá tudo bem. Né? E o pessoal fala assim, né? Então, assim, a riqueza, né? O coração, né? A riqueza material ou não, é tão subjetiva. Mas quando a gente fala de um grupo de mulheres, é mais homogêneo. E aí, dito isso, o que toca as meninas para se movimentar ou encher o coro de uma reunião, né? É medo. Olha. E puta, encantamento. Mulher precisa se encantar, gente. A gente precisa ser apaixonada, né? Precisam fazer a gente se apaixonar. Alguém. Alguma coisa. Tema, né? Alguma coisa. Então, mulher é muito isso. E eu vou explicar isso para os meninos, Não. Mas peraí, como é que você chegou nas 400 pessoas? Isso foi de super orgânico. Super orgânico. Super, né? Assim, né? A gente, boca em boca, porque assim, foi bem assim. Meu fulana. Você faz parte? Não? Faço. Eu quero fazer parte. Eu também para umas 2 ou 3 pessoas, assim. De repente a boca tá soltada. Então, aí que foi, né? Mayumi tem uma amiga que é rádio, pode entrar? Pode. Aí a rádio chama otorrino. E aí que chama... E aí, de repente, do Brasil inteiro. Né? E é isso que é legal, porque isso, para mim, Sandra, corrobora que a gente está fazendo certo. Porque a gente só indica se a gente se conecta. Se a gente acredita. Né? Então, isso é muito legal. Esse é um ponto que é diferente do nosso grupo. Né? Ninguém tá lá porque ninguém mandou. Alguém mandou, porque tem que pagar, né? Só essa daí que tá pedido para fazer resumo, talvez ela não esteja tão engajada, né? Mas tem muitas pessoas que se conectam a grupos simplesmente por fazer parte do grupo. Então, assim, porque o ser humano tem necessidade de fazer parte de comunidade, né? Então, verdade. Então, independente se ela seja ativa nessa comunidade ou não, né? Então, aí essa daí, ela tá por fazer parte da comunidade sem estar ativa. Sabe um tema que chamou muito atenção? Pelo fato de sermos mulheres, que a gente já está entrando numa idade que começa a aparecer umas coisas ruins aí, né? Ou a gente ouve histórias ruins. A gente tem muito medo de deixar os filhos. De o quê? Deixar os filhos. Por mais que esse moleque o meu tá com 23. Tá tudo. Mãe é mãe.
né? Então a gente tem pavor de um dia vir a faltar. E é super factível, né? É horrível. Acontecer a partir dos 50 e pouco, pô, né? É. E aí temas que envolvem seguro de vida, planejamento desse final de vida, como é que se vai organizar para deixar tudo certinho, não deixar perrengue. Isso envolve planejamento sucessório, previdência privada como instrumento de sucessão e herança, não como dinheiro não é, né? Não é. É um produto ruim, financeiramente Uhum. falando, né? Isso aí, testamento, Vocês seguro de tiveram várias vida. reuniões disso já. Esse tema lota. É. Top. Então você coloca lá o tema da semana, você convida uma pessoa, a pessoa fala e quem quiser entra. É basicamente isso. Ou você faz o referenciamento, se alguém, sei lá, porque deve ser encaminha para alguém para dar algum suporte, é isso? Também ou não? Ou é basicamente o conhecimento naquele momento? Então você convida convida o convidado, você chama a pessoa para falar do tema específico e daí entra quem quiser. É basicamente para o insight Aham, mesmo. Né? né? Aí eu crio o É. link, né? Às vezes a gente já fez lives no YouTube, junto com o Meet, enfim, para deixar gravado e tal, né? Então, assim, o canal de streaming a gente vê, é o menos importante. Tá. O importante é o tema, Uhum. né? E é um tema que eu tenho que ficar vendo qual que é a vibe do momento do grupo. Tá. Porque é época que as meninas estão lá que não vão morrer nunca. Vou falar de seguro de vida, Tá. né? Então, não, É. né? Aí tem uma época que as meninas estavam super enlouquecidas, obcecadas pela questão da aplicação do luxo no CRM do paciente, a experiência do paciente com uma ferramenta de percepção de valor que faz com que a gente incremente o nosso valor da consulta, da cirurgia, do procedimento. Então, quais são os truques? Isso é legal, hein? Em que momento você entra com qual estratégia para o paciente se encantar por você e não questionar os seus 30 mil reais para tirar a amígdala, né? E né, para o paciente falar assim, nossa, doutora Sandra, foi a melhor amígdala que eu já fiz. Tem 2 só, né? Então, acho que... Normalmente faz junto. E normalmente faz junto. Mas assim, né? Então, teve uma época que as minhas só queriam esse tema. Então, eu tinha que buscar gente do luxo. Juro. A menina, eu tava em negociação com uma menina para vir falar com a gente, só que essa cobrou. Eu falei, meu, daqui para bono, meu. Ninguém ganha dinheiro aqui. Que foi presidente da Tiffany no Brasil. Né? E ela faz toda a curadoria daquele fashion em Guatemi, sei lá o quê. Uhum. Chique, né? Só que ela me cobrou. Eu falei, ai, Paty, pelo amor de Deus, gente, a gente não rola dinheiro aqui, né? Aí eu entendi, porque ela, para dar uma palestra, é meio de vida. Então também não julgo, tá tudo certo. Não, Né? É que a gente não é meio de vida, então a gente faz for fun, né? Sim. Então, assim, mas assim, para dizer que dependendo da leitura das meninas, eu vou atrás dos temas. Tá. Muito legal. E A gente tem que começar já a fechar. A fechar o. Seria tão bom a gente ter você outras vezes para a gente dissecar Cada subtema, né? Essa parte final que você falou agora de planejamento sucessório, herança, a parte que, na verdade, quando a gente pensou em convidar você, foi uma live que você fez sobre as novas taxações para os médicos e quais seriam as atitudes práticas que seriam interessantes ser tomadas naquele momento. Então, tem tantos assuntos, mas, assim, só fazendo um nó em tudo que você falou, eu achei muito legal essa entrevista porque humanizou a nossa função como médica, mãe, dona de casa, que gosta de ter lazer, que gosta de ter amigos, porque isso não é uma coisa permitida, né? Você tem que ser um profissional, ou você tem que ser a boa mãe, ou você tem a pessoa... E aqui a gente, pelo que você contou aqui das experiências do grupo, é todo mundo no mesmo barco, todo mundo com os mesmos medos, todos com as mesmas ansiedades, e é legal você se sentir apoiado
nesse grupo, né? É É. muito interessante ouvir isso. É bem isso mesmo, né, Maria? A gente escolheu uma profissão que a gente é cobrada no nível muito alto pela nossa competência. Então, assim, que nem a gente está ligado na faculdade, no acadêmico, tá, você é aquela médica que, né, só... Então, quando eles entram na sua rede social, esperam que você fale naquela, né, nível máximo de competência e de domínio de uma técnica, de um assunto, que se você falar um pouco menos, quebra toda uma imagem, mas a gente não tem só essa imagem. Uhum. A gente tem tantas outras facetas, personas, e que talvez é isso que eu tento trazer um pouquinho, né? Não era, isso não foi o princípio pelo qual a gente começou a se reunir. Mas ao longo dos 3 anos, né, eu achei que era muito importante, porque se a gente não tomar a decisão agora e dar o peso certo as várias pessoas que a gente tem, não vai ser com 80. E só para terminar, Mari, olha só, né? Tem um grupo que chama Ótica Cirúrgica lá da escola, né? Que trata de lente, tecnologia, ótica, cirurgia, catarata, laser, blá. E o treco não para. É um grupo que não para. E aí, estavam lá fazendo furdunço hoje porque teve uma cirurgia que eu já tinha visto há 4 anos no Congresso Europeu, que é uma cirurgia de catarata fully autonomous. Não é robótica à distância, assisted. É autonomous, né? Uma catarata e era, na época, porquinho. Aí voltei e falei, que animal. E hoje, então, fuzuê, porque não sei aonde, nos Estados Unidos, fizeram em humanos, né? Com super, e não é um. Fizeram já uma série e, assim, tudo tabulado, taxa de complicação, qual complicação, tá. E, assim, para você ter uma ideia, no grupo comentaram aqui que a taxa de complicação, uma complicação específica na cirurgia de catarata nos nossos residentes, é 9%. E o robozinho, que ainda é um baby robot, né? No robozinho, né? Deu menos que 4%. Então, o robozinho, que foi lançado, sei lá, alguém apertou o parafuso ontem, está em 4%, né? Então, assim, aí, putz, é o futuro, tô para ver, o pessoal aqui, né? Nossa, esse aqui, sei lá, não sei o que eu tô achando, vou desmaiar, nanana. Aí tem um cara que ele foi o meu R+. Ele é um super cirurgião de catarata, super. E ele não tá em São Paulo, tá em outra cidade. E aí ele botou assim, ou seja, ele tem a nossa idade. Aí ele botou bem assim no comentário dele, eu falei... que eu vou fazer da minha vida? KKKKK. Eu sou só bom. Eu sou só bom. Nisso. Eu sou só bom na cirurgia de catarata. Eu falei, é o velhinho de 80 anos que... É o velhinho de 80 anos. Falei, gente, é isso. Se a gente está aqui hoje, Mari, é isso. É a oportunidade do nosso timing certo para apertar o parafuso e, de repente, não é para a direita que a gente tem que ir. Dá tempo de a gente ir para a esquerda e ter aquele fulfillment, sabe? Da existência, do sentido de a gente ter existido, né? E que não é só fazer catarata na vida, não é só tirar a amígdala na vida, né? E tem várias coisas que vão florear nosso jardim. Sim. Né? Então, eu quero morrer assim. Quanto com mais experiências, né? Mas para dar um recado assim final para as pessoas, assim, porque esse podcast ele fica a público, na verdade, que a gente coloca no YouTube também, né? Mas ele termina sendo mais direcionado para nós otorrinos, né? Para os otorrinos lá da associação. Mas me fala assim, para um recado que você queira dar, talvez particularmente, talvez mais para as mulheres, né? Já que a ideia toda é o grupo feminino, né? Mas, assim, com esses insights que você, né, foram despertados na tua cabeça e que você quer passar para... de longo... Eu sei que você fez agora um pré-recado respondendo para a Mariana, mas um outro agora. Sandra, olha só, a gente começou falando de dinheiro, né? Que a gente quer dinheiro, money. Só que o asset mais valioso e que é democrático, e você pode ser preto, branco, azul, amarelo, verde, o que for, aqui ou na China, é o tempo, né? Tempo é 24 horas para todo mundo, 100 anos de vida para todo mundo. E tem gente que passou 90 anos, né? E você, sabe aquela sensação de, passou 90 anos, o que eu fiz? Cara, isso é de uma tristeza, porque o tempo não volta, o tempo é cruel. Ao mesmo tempo que é democrático, ele é cruel.
Ele não tem margem, não tem perdão. Ou você viveu, ou você viveu. Então, se a gente está falando de dinheiro para quê? Então, homens ou mulheres, se a gente for capaz de fazer esse balanço, né? E não sei se vocês viram um livro, tem um livro que lançou recentemente, esqueci. Psicologia financeira. Não. Não é isso que você quer? Porque daí eu vi lá, eu dei uma... Isso eu tenho também. Que psicologia financeira ele ajuda pra caramba, que daí você sabe o que você faz o que com o seu dinheiro. Não, né? Então... esse livro, basicamente, ele fala o seguinte, que sábio é aquele que consegue, idealmente, morrer no 0 a 0. Porque se você trabalhou para ganhar R$1 a mais e você morreu aqui, esse R$1 você desperdiçou. Você trabalhou a mais, pra quê? Pô, se matou pra dar um plantão, porque ninguém morreu. Né? Então, se você morreu antes, cara, você vai passar fome no seu último dia de vida, tá? Então não é bom. É saber dar o valor na vida no tempo certo, né? E abrir, talvez, abrir as perspectivas da vida e não se fixar numa coisa única e se planejar a longo prazo para você morrer feliz, né? Morrer tendo feliz. Passado por tudo e talvez sendo responsável pela própria vida. E talvez, Mari, essa história do 0 a 0. Não vai sair da minha cabeça. É um equilíbrio. Você não precisa ter mais do que você vai usar. Do que você vai usar. Você tem que viver mais do que você precisa. Mais do que o dinheiro só. E o que o dinheiro compra, às vezes, assim, né? Puxa vida, sem julgamento nem nada. Tem gente que adora uma bolsa Fendi, tá tudo certo. Mas, né, assim... Essa reflexão, esse chamamento que acho que é o mais importante da conversa de hoje. Sim. Né? Muito bom. Obrigada, Mayumi, foi ótimo. Obrigada, muito bom. Prazer. Muito obrigada. E fiquem ligados aqui nos próximos episódios do Videocast. Muito obrigada.